Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler o 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Timóteo 3, verso 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Amado Pai, mais uma vez queremos regozijar com a Sua palavra. Sabemos que ela é verdade e todo o seu trabalho na terra, o Senhor veio para manifestar aos homens, e assim mesmo Tu estavas escondido em um corpo de carne. Estamos agradecidos porque o Senhor manifesta de uma forma simples e revela aos seus, não a todos, mas aos seus. Estamos crendo que mais uma vez o Senhor se revelará a cada pessoa que confia em Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode ser.
Vamos falar hoje sobre o único Deus. Nós vamos encontrar várias manifestações, mas sendo um só Deus. Mas Ele tem manifestado de várias formas. Vamos conhecer algumas coisas, algumas formas, alguns de seus atributos, algumas de suas manifestações, que desde o princípio Ele manifestou para fazer conhecido a si mesmo ao povo. Deus ama ser revelado. Ele ficou encoberto por muito tempo, porque tinha que estar encoberto. Mas desde o Gênesis 3, verso 15, já havia uma promessa que ele se manifestaria, se revelaria, porque ele pisaria a cabeça da serpente. Mas ele estava oculto todo esse tempo. Você vê ele manifestando nos profetas, manifestando nos salmos, e você vê ele um dia em carne, chamado Jesus Cristo. Mas ele demorou a chegar a ser um homem na terra. Mas já havia promessa que ele faria isso. E ele o fez. Os profetas da antiguidade vieram relembrando o povo. Isaías 7:14 já estava relembrando o povo que uma virgem ia conceber e dar luz a um filho, e o seu nome seria Emanuel. Mas o que é Emanuel na tradução bíblica? Deus conosco. Então, quando esse menino nascesse, seria Deus, não um segundo Deus, pois veja, ó Israel, que o Senhor vosso Deus é o único Deus. Deuteronômio fala sobre isso. Todos nós cremos que é um só Deus. Mas Tiago diz: você crê que há um só Deus? Faz bem. Até os demônios creem. Então, crer que há um só Deus não é um privilégio só nosso, é um privilégio até do diabo. Os demônios também creem e estremecem. O diabo não crê que tem três no céu, o diabo sabe que é um só. Se você falar para o diabo, mas lá tem três, ele diz: olha, eu encontrei com um só e apanhei. Pensa bem se fosse três. Foi um só. Quando eu encontrei com ele no Getsemane, era um só. Eu encontrei com ele no Monte da Tentação, era um só. Tentei ele de todas as formas e ele me venceu. O diabo tem testemunho para contar. E São Tiago é que está afirmando isso. Você crê que há um só Deus? Faz bem. Quer dizer, se fosse assim, você crê que tem três pessoas na divindade? O próprio São Tiago diria: faz mal. Mas ele diz: faz bem. Você crê que há um só Deus? Porque todo mundo crê que há um só Deus. Depois, a forma de adoração é que é enganosa. Mas crê que é um só Deus. Se você perguntar para um católico, diz: é um só Deus. Mas adora Deus em três pessoas. A adoração é errada, é enganosa. Você pega para qualquer crente, até no pentecostalismo, quantos deuses existem? Um só. Mas é três pessoas. É uma adoração enganosa.
Faz bem você crer que é um só Deus. Mas muito melhor se você adorá-lo como um só. Porque crer que ele é um e adorar como dois ou três, fazer como o testemunho de Jeová, que adora como dois, não vai adiantar nada. Gente, o próprio diabo, isto é esquisito, mas o próprio diabo crê que Deus é um. Então, quando as pessoas dizem que não creem em Deus, elas são piores do que o diabo, que elas são cegadas por ele. Quando elas creem que existem três pessoas na divindade, elas são piores do que Satanás, porque o próprio Satanás diz, olha, é um só, e eu encontrei com ele, nunca vi mais do que um. Desde o princípio, se o diabo pudesse dar um testemunho, ele diria, ó, desde o princípio da Bíblia, eu venho procurando esse Deus, e ele é um, até quando eu o matei no Calvário. Ele era um só. Mas ele falava com o Pai. Isto é fácil. Eu não falo com o Pai. Você não fala com o Pai? Agora, qual Pai que você fala? Ele não é Espírito? É por isso que ele está dentro de você. Se o Pai fosse uma pessoa distinta, não podia estar dentro de você. Mas porque ele é Espírito, ele está dentro de você. Ele pode falar a você, ele pode operar em você. Amém? O único Deus e suas manifestações. O único Deus e seus atributos. Os atributos de Deus fazem as pessoas enganar com Deus. Os atributos. E não deveria fazer, deveria ser uma luz para a pessoa. Porque ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. Então faz dele três. Não, deveria. As pessoas não deveriam se enganar com isso. Deveria saber que como Pai ele veio e criou todo mundo. Criou o universo, criou o homem. Ele é o Criador. Mas quando ele estava em carne, ele era o Salvador desta criação que ele criou. Ele era o Salvador. Quando ele desceu no dia de Pentecostes, era aquele mesmo Pai que é Espírito que criou os céus e a terra. Estava agora sendo derramado em forma de fagulhas de fogo. Língua de fogo sobre a igreja. Mas não é outro Deus, é o mesmo Deus. Ele criando, ele salvando e ele se derramando na sua criação. Se cada um de nós tivermos luz do que é Deus, nós não vamos ser como Satanás, que crê que Deus é um, mas não pode adorá-lo como um. Ele crê que Deus é um, mas força o povo a adorá-lo como três pessoas. Ele crê que Deus é um, mas ele força as pessoas a adorá-lo como duas pessoas. Um Jeová grande e um Jesus menor. Um Jeová cabeça branca, velho, como se o nosso Deus envelhecesse. Quando você vê Deus de cabelo branco na Bíblia, que ele diz que ele estava com a cabeleira branca, em Apocalipse você encontra, em Daniel você encontra, isto é porque ele é juiz. E quando ele manifesta como tal, como juiz, o juiz não é cabeça preta, o juiz é cabeça branca. O juiz é cabeleira branca. E é o que ele se representa na própria Bíblia e apresenta a si mesmo na Bíblia. Quando ele apresenta como Salvador, você vê Deus numa carne, chorando, gemendo, morrendo. Ele é seu Salvador. Quando você vê Deus dentro do homem, ele é Espírito. É aquele mesmo Deus que chorou na manjedoura, se derramou no Pentecostes. Ele mesmo. Porque ele voltou à sua condição original. Para poder estar dentro da igreja, dentro do povo, dentro dos seus filhos. Quando você tem o batismo do Espírito Santo, você tem Deus. O batismo do Espírito Santo é Deus, Criador, Salvador, Iluminador, dentro do pecador, arrependido. É Deus, é o mesmo Deus. Ele não pode mandar um outro. Ele mesmo veio.
Você lê na Bíblia porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Em outras palavras, se o Filho unigênito foi dado, então Deus não tem mais nenhum filho, porque Ele deu o seu Filho unigênito. Isto prova que Deus estava numa carne, Ele deu uma carne, o seu próprio corpo, que era filho. Filho é porque nasceu de mulher. E Deus, Isaías 7,14, nasceu de Maria. Não está na Bíblia, Isaías 7,14? Que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. Quando aquele filho nascesse, ele seria um filho de Deus. Ele seria Deus conosco. Por que ele era filho de Deus? Porque nasceu de mulher. Hoje eu sou pai e sou avô, mas quando eu nasci eu era filho. Deus nunca fica avô. Deus não envelhece. Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Ele não tem netos. Deus não é que nem eu. Fico velho, tenho neto, se eu alcançar o bisneto, tataraneto, já pensou? Agora Deus é espírito. Foi por isso que ele se fez carne, e quando Deus nasceu de mulher, era filho, aquela carne era filho. E era carne que tinha que sangrar, porque Deus é espírito, não pode sangrar, então ele tinha que nascer de mulher. Cheirou um corpo e nasceu para sangrar. E quando ele nasceu aqui na terra, eles não disseram assim, nasceu um pai. Todo mundo diz, nasceu um filho. Mas Isaías 9:6 já falou dos atributos dele, das manifestações dele, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome, não os seus nomes, no plural, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aquele menino que nasceu, Isaías diz, quando ele nascer, você já sabe que nasceu a plenitude da divindade em carne. Quando ele nascer, porque ele é tudo, ele é Pai da eternidade, o menino que nasceu, um filho que nos foi dado, ele é Pai da eternidade, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte. O menino que nasceu era Emanuel, 7,14 de Isaías. O menino que nasceu era Deus forte, Isaías 9:6. Então, se ele era Deus forte, aquele menino era Deus forte, onde estava o outro Deus? Ele já era Deus forte. Qualquer outro que você apresentar, fora do menino que nasceu, ele é Deus fraco. Deus sem poder. Deus do homem. Deus da ciência. Deus deste mundo. Mas o Deus forte era aquele menino que nasceu. Isso é a Bíblia, vamos discutir com a Bíblia? Eu não perco tempo. Não perco tempo de discutir com a Bíblia, eu creio na Bíblia. Eu tenho Bíblia para crer nela. Eu posso discutir com qualquer homem, mas com a Bíblia eu não discuto. A Bíblia eu creio. Digo, isso aqui é verdade e acabou. Mesmo que hoje eu não perco nem tempo de discutir com ninguém. Cada um crê no que quer, vai para o céu quem quer e vai para o inferno quem quer. É uma escolha da pessoa. Ela faz aquela escolha, ela viu aquilo, ela creu naquilo, ela decide o seu destino eterno naquilo que você ouviu, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí você ouve o que o Espírito diz às igrejas. Quando você ouve aquilo, então o Espírito Santo testifica dentro do seu espírito que aquilo é verdade. Então não tem discussão. Ele é o único Deus, só que estava chorando na manjedoura.
Ele era o único Deus. O Deus forte estava chorando na manjedoura. O Deus forte estava sem fralda lá na manjedoura porque foi tirado os panos das cangas do boi para poder enrolar Jesus. Deus forte. Ele recebeu um nome aqui na terra, Jesus. Yeshua no hebraico. Jesus. Ele recebeu esse nome aqui na terra. Mas esse nome era apenas para os humanos o conhecer. Porque era o nome humano. Mas quando ele nasceu, Lucas 2,11, porque hoje vos nasceu na cidade de Davi, Cristo o Senhor. Quando ele nasceu Cristo. 8 dias mais tarde que puseram o nome nele de Jesus. Cristo quer dizer ungido. Ungido com quê? Ele é ungido Deus. Aquela coluna de fogo que lá no passado guiou Israel, agora estava num tabernáculo de carne chamado Jesus. Tudo aquilo que você via do passado estava ali. Aquele Deus que diz, haja luz, e houve luz, estava ali, chorando na manjedoura. Porque havia nascido, e tinha que chorar. E nasceu com esse corpo, tem que gemer. E Deus gemeu como nós, chorou como nós. Isaías 53 diz que ele é um homem de dores, e que soube o que é padecer. Não tinha beleza, nem formosura. Era Deus. Deus e o homem se uniu. Céu e a terra se unindo. Quando você une com esta palavra que você crê num Deus que o diabo não consegue adorá-lo certo. O diabo consegue crer, mas não consegue adorar. E você, como verdadeiro crente, você crê e adora. Eu creio num Deus e adoro um Deus. Oh, mas e o que você faz com o Filho e o Espírito Santo? Quando eu adoro um Deus, eu estou adorando Pai, Filho e Espírito Santo, porque Ele é tudo isso. Eu estou adorando Rosa de Saron, Lírio dos Vales, Estrela Brilhante da Manhã, o preferido entre 10 milhares, Pai, Filho e Espírito Santo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Quando eu estou adorando o único Deus, eu estou adorando Ele com todos os seus atributos. Aleluia! Como é bom ver Deus do jeito que Ele é. Esse negócio de olhar para o céu e ver o Pai num trono, cabeça branca, o Filho no outro trono, e o Espírito Santo voando ali uma pombinha, isso é uma fé muito pobre. Porque não existe lá no céu assim. Jesus diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Filipe olhou para ele e disse, o Senhor mostra o Pai, porque o Senhor fala muito no Pai para nós. Se o Senhor mostrar o Pai para mim, basta, eu não te pergunto mais nada. Você já leu? São João 14,6. Mostra-nos o Pai o que nos basta. Aí Jesus mostrou para ele, diz, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Em outras palavras, o Pai é Espírito, você nunca vai ver. Olhe em mim, eu sou a manifestação do Pai. O Filho não é uma manifestação do Filho. O Filho é a manifestação do Pai. Porque o Pai é Espírito e tinha que se manifestar. Manifestar quer dizer fazer claro, ser visível, ser palpável, ser tangível. Então ele queria ser isso, queria se manifestar. E ele se manifestou. O Filho manifesta o Pai. O Filho manifesta o Espírito Santo. Você quer ver o Espírito Santo? Jesus podia dizer, olha em mim. Mas todo mundo confunde quando ele diz em São João 14, verso 16 em diante. Quando ele diz que convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior que eu. São João, acho que é 14, 26.
E as pessoas confundem tudo e dizem, então é maior, é maior. Por certo que o espírito é maior que a carne. Ali era o pai que é espírito é maior. O pai estava usando um corpo de carne. Quando o pai está em você, usando você, você é menor. Aí você tem que dizer, o pai que está em mim é quem faz as obras. Eu oro, mas eu não curo ninguém. O pai que está em mim é quem cura. Mas o pai está em mim, está em você. Você pensa que é diferente? Não, aquela manifestação de Deus em carne foi para mostrar para mim e para você que Deus queria vir na minha carne e na sua carne também. Estar na minha carne e na sua carne, em toda a submissão. Sabe o que é uma carne submissa? Era a carne do filho. Não, o filho não faz nada a menos que o pai o mostra. E tudo que o pai faz, o filho faz igualmente. Por quê? Era tudo assim igualmente. Ele fazia igualmente. Por quê? Porque o pai só podia fazer através do filho, porque o pai é espírito, não é visto nem no céu nem na terra. A Bíblia diz: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. São João 4:24. Amém? Amém. Bom, isso daqui é coisa de primeiro ano, mas eu senti de falar isso para vocês hoje, certo? Eu tenho aqui para falar essas coisinhas de primeiro ano, pré-primeiro ano. Falar desse único Deus. Ele é a deidade corporizada. A deidade em carne. Deidade quer dizer Pai, Filho e Espírito Santo. Em carne, num corpo. Agora, tem Bíblia para isso, eu tenho mensagem para isso. Estou com a Bíblia na mão, com a mensagem na mão aqui de um profeta, porque, irmão, só um profeta te leva à verdadeira adoração. Por que que o povo judeu não adorava certo? Espera lá, eles adoravam em Jerusalém, estava certo ou não estava? Estava pela lei. Eles estavam adorando na cidade certa, no lugar certo, no templo certo. Eles estavam adorando. Mas agora Jesus chegou e mudou aquela adoração. Por isso que não era fácil. Hoje todo mundo levanta a mão. Você crê em Jesus? Ah, eu creio, eu aceito Jesus. Se você vivesse nos dias de Jesus, você ia tropeçar no Velho Testamento. Você ia tropeçar em Jesus. Porque Jesus chegou e mudou a adoração. A samaritana sabia que o lugar de adoração era Jerusalém. A samaritana sabia, o meu povo de Jacó adora no poço de Jacó. Ela sabia. Mas Jesus falou para ela, mulher, vem a hora, e agora é. Vem a hora, então você fica esperando a hora. E logo ele voltou assim, dizendo, e agora é, essa hora que eu disse que vem. Vem a hora e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E não é nesse monte, eu digo que vocês vão adorar, nem em Jerusalém. Ele mudou a coisa ali. Por isso que não era fácil crer em Jesus. Hoje o povo diz que crê em Jesus. Hoje artista de televisão, levanta a mão, aceitei Jesus. Esse Jesus das denominações aí. Esse Jesus que não é o que nasceu lá na manjedoura, não. Se eles tomarem o Jesus que nasceu na manjedoura, aquele que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo, aquele que é o tudo em todos, eles vão ter que mudar muita coisa. Jesus chegou e mudou o lugar de adoração e diz, mulher, vem a hora e agora é. Que vocês não vão adorar nem em Jerusalém e nem no poço de Jacó, mas vão adorar em espírito e em verdade. É totalmente diferente do que ela era acostumada a fazer. Gente, quando Deus envia um profeta, é porque a coisa está toda bagunçada e um profeta vem colocar a coisa em ordem. E quem vai enxergar aquilo é somente o eleito, ninguém mais. Não te preocupes com o mundo inteiro. Te preocupes com o eleito. Quando você vê um eleito, o eleito vale mais que o mundo inteiro. Eu estava pensando hoje, a gente angustia a alma. Eu estava pensando, meu Deus, dá um terremoto aí e mata uma cidade, 30 mil pessoas.
Mata uma cidade inteira. Mas não tinha um eleito naquela cidade, senhor. Não tinha um para contar a história. Um que cresce verdadeiramente. Afunda Cafarnaum, Betsaida. Não sobra um. Vai afundar Los Angeles, é assim diz o Senhor. O profeta já profetizou isso faz muitos anos. Temos mensagem desde 65, que ele diz que Califórnia vai estar, Los Angeles vai estar no fundo do mar. Vai sobrar alguém para contar a história. Por que tudo isso? É tanto pecado que não sobra ninguém. É tanto pecado que Deus tira. Não tinha 10 justos em Sodoma. Não havia 10 justos em Sodoma. Você já pensou bem? 10 pessoas justas não tinha, Deus tira 4 e no final sobra só 3 e mete fogo no resto. Não tinha. Todo mundo era religioso, todo mundo ia na igreja. O prefeito da cidade era o Ló. Um bom homem, justo, a Bíblia chama ele de justo. Ele sai dali e Deus manda fogo e destrói o resto. E deixa Abraão ileso lá na montanha, juntamente com os servos. Guardou Abraão. Eu não vou ter tempo de ler aqui o apelo dramático que nós temos, que o irmão Brana conta aqui. É tremendo isso daqui. Um apelo dramático. Vamos usar um tempinho? Deus está advertindo de um tremor de terra que ele logo fará em grande escala. Ele vai explodir e agitar este mundo amaldiçoado pelo pecado. Meu irmão, minha irmã, e há somente um lugar que pode resistir a esse choque. E este é no aprisco do Senhor Jesus. E eu quero suplicar-lhes, enquanto a misericórdia de Deus está disponível a vocês, que vocês deem toda a sua vida, sem qualquer reserva, a Jesus Cristo, quem como fiel pastor, salvá-los-á e cuidará de vocês e apresentá-los-á, sem qualquer culpa, na glória, com muitíssima alegria. As pessoas não creem. Hoje elas dizem crer em Jesus, mas você diz para elas assim, então venha cá, você crê em Jesus? Vamos ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, não, aí não. Por que não? Porque você não conhece o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Estamos aí com 2 milênios de pregadores. Desde Cristo para cá, 2.000 anos de pregadores. E depois do ano 100, a verdade foi escondida. Depois do ano 100, você contando o Pentecostes ali, o tempo de Jesus, até o ano 100, a verdade foi escondida. E o povo começou a ser batizado, a igreja romana começou a batizar o povo, falando Pai, Filho e Espírito Santo, e dali para cá continuou até agora. E neste século foi que nós tivemos um profeta, no século 20 tivemos um profeta, Deus mandou um profeta, porque veio um profeta para poder fazer o povo voltar à verdade outra vez. Vocês têm que voltar ao Pentecostes. Pentecostes é batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Volte ao Pentecostes, Atos 2, 37 e 38. Mas o povo não percebe isto. Irmãos, todos estão dormentes em suas igrejas, somente olhando para construções, grandes homens no púlpito, e até mulheres que o lugar dela não é no púlpito, o lugar dela é fazer bolinho, está no púlpito pregando, onde que a Bíblia diz que é para ela pregar? Onde está um versículo na Bíblia que Deus arrumou uma discípula e colocou no meio dos 12? Ele pôs um Judas, mas não pôs uma mulher. Isso é na Bíblia. Não sai fora da Bíblia, não. O povo deveria perceber isso. Ah, a samaritana pregou. Me mostra onde foi que a samaritana foi pregadora, foi pastora. Tem Bíblia para isso? Mostra na Bíblia. Ela foi avisar o samaritano. Vinde ver de um homem que contou toda a minha vida. Porventura não é ele o Messias, o Cristo.
Oh, mas Maria também foi e pregou para os apóstolos. Não, ela foi avisar. Jesus disse, ide dizei aos meus discípulos. Vai lá, leva uma notícia, você pode levar notícia. E muitas vezes, quando ela leva notícia acrescentada. Aquelas levaram a notícia certa. Ide dizei aos meus discípulos, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vai lá e avisa para eles, fica aí em Jerusalém, fica quieto lá. Mas fica gritando, pulando, que jeito que é? Ficai. Ele nem mandou, mostrou o jeito que é para ficar. Ficai. Agora, depois que o Espírito Santo desceu, eles ficaram, aqueles dias, ficaram 10 dias, porque no 10º dia, dava 50 dias. 40 dias da ressurreição de Jesus, ele foi assunto aos céus, em Atos capítulo 1. Depois dele ser assunto aos céus, passou mais 10 dias, completava 50 quer dizer Pentecostes, e aí o Espírito Santo desceu. E eles estavam todos assentados no mesmo lugar. Assentados, nem ajoelhados, como diz o congregacional. Assentados, com nada na cabeça. Todos assentados. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foi visto repartido entre eles línguas como de fogo. Ele é o mesmo Deus hoje. O que está faltando é nós voltarmos ao original. O que falta é nós aprovarmos verdadeiros pregadores, como Jesus aprovou. Jesus não precisou pegar Pedro e dizer, Pedro, você vai para o seminário e você vai aprender teologia, para depois você sair pregando. É o que faz em cada igreja nossa hoje, quer que o povo aprende teologia. Jesus diz, você larga dessa gia e vai lá para o Pentecoste, que eu vou descer, eu vou te encher e eu vou te enviar. Fica esperando. E eles foram para lá. Porque os pregadores da igreja primitiva, você vai encontrar, eram os iletrados. Não sabia ler nem escrever. Não estamos apoiando a ignorância, estamos falando que é Bíblia. Vocês não gostam de Bíblia? Eu gosto da Bíblia. Quando Deus pegou um homem sábio como Saulo, derrubou ele do cavalo. Diz, eu quero você lá na terra. Você está muito sábio em cima do cavalo, cai e começa da terra. Começa daí, põe seu rosto em terra. Começa daí. Você é muito sábio, você aprendeu com o sábio Gamaliel. Então agora cai do cavalo. E o que precisa cada pregador, cada membro, é cair do cavalo. Eles estão montados no cavalo de trindade, no cavalo de dualidade, no cavalo de companheirismo. Cai desse cavalo, vai com o rosto em terra e começa tudo de novo. Esse é o segredo dos que triunfam. Como disse o pastor Joaquim Gonçalves Silva. Eu gosto quando uma pessoa fala uma coisa que eu posso usar a vida inteira. O segredo dos que triunfam é começar, mas eles nunca quiseram começar de novo. Eles quiseram vir do jeito que estão e prosseguir do jeito que estão. Não, começar tudo de novo. Terceira etapa de Deus hoje, começar tudo de novo. Você tem que começar até ver que Ele é a deidade, Ele é o único, não tem ninguém mais além dEle. Antes de mim não houve Deus, nem depois de mim haverá, diz o Senhor. Agora lê Isaías 43, 44 para você ver como que ele fala dessa deidade. E as pessoas ainda estão hoje dizendo, eu creio em Deus. Crê do jeito que o diabo crê. Crê, mas não adora Deus do jeito que tem que adorar. Caim também cria em Deus. Cria tanto que fez um altar para adorar a Deus, mas é o altar que conta, meu irmão. Não é o que você diz na boca, é o altar que conta. O altar de Caim estava cheio de legumes, de frutas. E ele apresentou, trouxe os frutos do campo e colocou ali e diz, grande Criador, aqui está. Pera, banana, maçã, albaricoque, jabuticaba e tudo aqui para a glória do Senhor. Deus nem importou com aquilo. O Abel cria no mesmo Deus, mas tinha um altar para adoração que era diferente. O altar era diferente, pegou aquele altar, matou um cordeiro, pôs o cordeiro em cima do altar, e Deus aceitou quando Abel abriu a boca e fez a oração. Deus aceitou a oração de Abel, porque Abel tinha uma adoração certa. Não é só crer que Deus é um, não, que o diabo também crê. É adorá-lo como um.
Você tem que adorá-lo na palavra, adorá-lo como Cristo. Você quer adorar ele como um? Adora ele em Cristo. Eu tenho muita coisa para ler para vocês, para mostrar, e o meu tempo não vai dar, na verdade. Mas ainda tenho 25 minutos ainda. Vamos lá. Deixa eu usar um pouco essa mensagem, o único Deus. Aqui o irmão Brana pregou essa mensagem, a era de Laodiceia e também a revelação de Jesus Cristo. Eu vou começar na revelação de Jesus Cristo. No final do parágrafo 27, olha o que o profeta disse. Porém, a revelação através de João, dada pelo Espírito às igrejas, que eram as 7 eras da igreja, foi: eu sou o Senhor Jesus Cristo, e eu sou a plenitude. Vocês estão me entendendo? A revelação dada a João, às eras gentias, que são as 7 eras da igreja, foi esta aqui que o irmão Breno está dizendo, que João tinha esta revelação. Eu sou o Senhor Jesus Cristo e eu sou a plenitude. Quer dizer, não existe outro. Plenitude é o completo, não faltando em lugar algum. Isso que é plenitude. Eu sou a plenitude. Você procura o Pai, aqui está. Você procura o Filho, aqui estou eu. Você procura o Espírito Santo, aqui, eis-me aqui. Era isso que você tinha que ver em Cristo. Aleluia. Não há nenhum outro. E ele pôs seu selo sobre esta revelação. Amém? Isso daqui é tremendo. Ele pôs seu selo sobre esta revelação. Para mim, não importa que um homem que andou até com o irmão Brana, se ele tem uma revelação separada disso daqui, eu não creio. Eu creio no que o profeta pregou, porque isso daqui me leva de volta às Escrituras de uma forma revelada. Amém? Ele está dizendo, Deus dizendo aqui através de João, eu sou o Senhor Jesus Cristo. Eu sou a plenitude. O parágrafo 28... eu não posso ler tudo, vamos para o parágrafo 30. O parágrafo 30 desta mesma mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Olha como isto é importante, presta atenção. Desde então, o mundo não tem podido compreender que há somente um Deus com 3 ofícios ou manifestações. Sabem que há um Deus, segundo as Escrituras, mas eles procuram fazer a doutrina fantástica de que Deus é como um cacho de uvas. 3 pessoas com a mesma divindade distribuída igualmente entre todos. Porém, aqui em Apocalipse diz plenamente que Jesus é, o que era e o que há de vir. Será que dá para as pessoas entenderem o que é isso? Apocalipse diz que Jesus é o que era, o que é e o que há de vir. Ele é o alfa e o ômega, o que significa que ele é o A até o Z, ou melhor, o tudo, ele é o todo-poderoso. Eu quero que vocês entendam que o profeta está esclarecendo aqui quem é este único Deus. Ele está mostrando que é o Senhor Jesus Cristo, que é tudo isso. Ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela resplandecente da manhã, a videira verdadeira, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é Deus, Deus Todo-Poderoso, o único Deus. Então você diz assim, mas tem alguém que está crendo em 2? O mundo crê em 2. Vocês podem ver que várias religiões batem na sua porta sempre para falar sobre o reino e mostrar 2. Eu não quero ir para o reino que eles têm 2. Eu não quero ir para esse reino. Eu quero ir para o reino que tem um Criador que é tudo. A Bíblia, pelo menos, mostra que Ele é tudo. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. Quando alguém diz, mas ele falou que o Espírito Santo era o Pai que ia mandar no nome dele. Tudo bem, ele diz, vou e venho para vós. Era ele mesmo. Vou e venho para vós. É muita coisa que a Bíblia é escrita em parábolas e que a pessoa precisa ter revelação para poder ver o que a Bíblia diz para você estar num só Deus e numa só adoração perfeita. Então eu estou certo que o Deus que eu creio, o diabo crê, mas o Deus que eu adoro, o diabo não crê nesta adoração.
porque ele faz uma outra adoração, porque ele é louco para ser adorado. Então o que ele fez? Ele arrumou dualidade de Deus, trindade de Deus, para que ele pudesse ser adorado escondidamente. Quando você consegue ver o Pai no Filho, que o Pai é Espírito, se o Pai é Espírito, ele é Espírito Santo. Não existe um Pai e um Espírito Santo. Não existe. O Pai é o Espírito Santo. Você sabe por que as pessoas têm dificuldade hoje? Faz 2000 anos que a igreja desviou da verdade. 2000 anos. E agora que Deus mandou um profeta, porque está escrito nessa mesma Bíblia, que ele mandaria um profeta, assim como foi nos dias de Ló, nos dias de Noé, ele diz que mandaria um profeta, o Filho do Homem. São Lucas 17, 26 a 30. E nós estamos vivendo nesses dias idênticos. E já veio um profeta que Deus disse que mandaria para nós. Agora, isso dá para encher o coração. Ele é tudo. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. De Deus ser um, e ser Alfa, Ômega, Pai, Filho, Espírito Santo, Rosa de Saron, Lírio dos Vales, Estrela Brilhante da Manhã. Ele é o tudo em todos, ele é tudo. É um mistério? É, a Bíblia mesmo diz, grande é o mistério da piedade. Aquele Deus, que é Espírito, que se manifestou em carne. Foi justificado em Espírito, visto dos anjos. Você sabe que quando Jesus estava morrendo ali na cruz, historiadores contam isto, e isto é verdade, não está na Bíblia, mas historiadores contam isto, que aqueles arbustos perto do Calvário estavam cheios de anjos, visto por anjos, é aqui a Bíblia dizendo, visto por anjos, aquele que se manifestou em carne, justificado em Espírito, visto por anjos. E os anjos, diz a história que os anjos estavam dizendo, o irmão Brana conta sobre isto, dizendo para Jesus, olhe para nós, dê-nos um aceno e nós vamos mudar essa cena. Você sabe que aqueles anjos poderiam fazer isso, mas Jesus não olhou para eles. Jesus queria me salvar, te salvar. Se Jesus olhasse para os anjos que queria livrar Jesus do Calvário, eu não seria salvo, você não seria salvo, mas Jesus não olhou para ninguém. Por que você hoje, para ser salvo, tem que olhar para sua mulher, tem que olhar para seu marido, tem que esperar em filhos, tem que esperar em pastor? Jesus não olhou nem para os anjos dele. Por sua causa, por minha causa. E hoje você põe um monte de gente na sua frente. Ah, o fulano não crê assim, o Beltrano não crê assim. Jesus está de olho em você, dizendo, eu quero que você diga, eu creio assim, eu quero homem para isso. Eu quero gente decidida para isso. Eu quero gente que tem fé, que faz o que eu fiz. Mas não, nós somos todos molenga. Ah, grande igreja não quer. O que eu tenho a ver com grande igreja? O grande pastor, a maioria do plenário não quer. O que eu tenho a ver com plenário? Toda a vida esse plenário foi marca da besta. O que eu tenho a ver com isso? Deus quer ver um indivíduo que ele chama e você se decide e diz, irei. Por isso que Deus gostou da Rebeca. Foi por isso que Deus gostou da Ruth. Foram mulheres decididas. Quando o mensageiro perguntou, você vai comigo para casar com o filho do meu senhor Abraão? Irei. Irei. Quando Noemi queria deixar Ruth junto com os pagãos, disse, o que você vai fazer? Você é uma pagã, tem Deus pagão, vai lá para o meio do meu povo e você vai ficar esperando eu ainda ter um marido e ter filho para você casar, porque a lei daquele tempo era assim? Não faça isso, volta, filha, volta. Ela diz, não, aonde tu fores irei eu, o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Vou mudar de Deus, Noemi. Isso que era Ruth. Vou mudar de Deus. O meu
meu Deus era dos Moabe. Daqui para frente não é mais, eu vou andar atrás de você. Não entendo como é o seu Deus, não. Eu estou vendo que você tem caráter, que você é uma viúva fiel. Mas tem uma coisa, eu não te largo, eu vou atrás de você. Se você gerar filho, eu caso. Se não gerar, eu não vou atrás de você para casar com um filho seu mais não. Já casei com um, ele morreu, tudo bem, eu vou ficar até o fim. Mas uma coisa eu quero, ter experiência do seu Deus, experiência do seu povo, viver onde você vive. Não importa o que aconteça. Deus está procurando mulheres decididas. Ah, não, lá na minha igreja eu tenho que deixar a irmã fulana. O que é a irmã fulana? É perto de Jesus Cristo? Jesus não olhou nem para os anjos. Nem para os anjos. Ah, lá na minha igreja o pastor maior não crê. O que tem a ver o pastor maior? O meu pastor chama Jesus Cristo, é o supremo pastor. Eu tenho que olhar para ele. Olhar para mim, serei salvo, vós, todos os termos da terra. Sabe por que você ouve uma mensagem desse jeito? Isso é porque é mensagem de profeta. Isso é mensagem vivificada pelo Espírito Santo na terceira puxada. É por isso que você ouve isso. Isso é verdade que você vai ter que encontrar com ela lá no inferno ou no céu. Isso é verdade. Eu não tenho medo de dizer, isso é verdade. Eu dou minha vida por isso, isso é real. Pode falar contrário quem quiser. Eu tenho feito a minha decisão, eu tenho convicção naquilo que prego. Eu não prego para ganhar dinheiro, não prego para viver nas suas custas. Eu prego porque isso é verdade. E Deus sabe que eu prego isso faz muito tempo. Deus sabe que eu vivo desta forma faz muito tempo. E Ele é glorificado nesse ministério. Aleluia. Meu tempo já esgotou, né? Mas é tão bom. Aleluia. Glória a Deus. Parágrafo 32. O profeta diz que é fim de assunto. Eu gosto dessas palavras assim, fim de assunto. 32 da revelação de Jesus Cristo. Isto é o que diz a Bíblia. Aqui não diz nada de uma primeira, segunda ou terceira pessoa. Diz que Deus foi manifestado em carne. Um Deus, aquele Deus que foi manifestado em carne, isso deveria pôr fim ao assunto. Deus veio em forma humana. Isso não fez um outro Deus. Ele era Deus, o mesmo Deus. Foi uma revelação. Então, é uma revelação hoje. Um Deus. E esse Deus se fez carne. Se você quiser ver Ele, só em Jesus Cristo. Não vê em mais lugar nenhum. Quer ver Deus? Olha em Jesus. Filipe queria ver o Deus separado de Jesus. Ele disse, não, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu sou a imagem do Deus invisível. Aí eu teria que entrar mais nas Escrituras. Poderia deixar para você, não sei se eu coloco em outra pregação amanhã, cedo ou amanhã à noite. Mas aí vocês vão para Colossenses 1,19 e Colossenses 2,9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo diz aos Colossenses. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude. Plenitude é o completo, não faltando mais nada. É plenitude, é completo. Habita nele Pai, Filho, Espírito Santo, Rosa de Saron, preferido entre 10 milhares. O eu sou, tudo que você pensar. Habita nele. Toda a plenitude da divindade habita nele. Você quer ver Deus? Olhe em Jesus. Não tem ninguém fora dele. Eu não sei aqui, eu tenho que deixar mais um parágrafo para completar. Laodiceia 68, porque ela é muito importante aqui. Laodiceia 68, parágrafo 68 da mensagem de Laodiceia. Aleluia. Assim como o princípio da criação de Deus. Escuta bem, isto é o que o Senhor Jesus diz que Ele é. Porém, estas palavras não significam o que nós sempre temos pensado de acordo com o que temos ouvido. Tomando-as assim como soam, tem dado a ideia a multidões de pessoas que Jesus foi a primeira criação de Deus, e assim dando a entender que Ele foi algo menos que a deidade. Logo, esta primeira criação criou todo o universo e tudo o que esse contém. Mas isto não é certo. Então, o que o irmão Branham está esclarecendo aqui?
você tem que ver que Jesus Cristo é toda deidade. Ele não é menos que a deidade. Ele é a deidade completa. Quando você vê a deidade completa, o irmão Brana explica sobre isso, ensina também, nós temos aqui mais parágrafos. E o 70 da Laodiceia, certamente agora podemos entender o significado destas palavras. Ao ter qualquer outra interpretação, significaria que Deus criou a Deus. Se você tiver alguma interpretação de que Jesus é outra coisa, a parte do Pai, é a mesma coisa de dizer Deus criou Deus. Jesus Cristo é Deus. Para encerrar, 1 João 5,20, para mim isso daqui que encerra o assunto. Isso daqui encerra o assunto. Tem pessoas que usam os versículos, convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior que eu, e procuram vários versículos que mostram 2 ou 3 manifestações, e eles colocam aquilo como uma pessoa maior que a outra, e enganam os outros. Toma esses daqui, ó. É muito mais fácil você tomar isso daqui, porque a crença original dos apóstolos, dos profetas do Velho Testamento era num só Deus. Agora, a crença minha tem que ser num só Deus, a sua tem que ser num só Deus. 1 João 5,20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este Filho Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você quer mais ainda? Este Filho, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus. Quando você vê Jesus morrendo e clamando ao Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Era simplesmente o corpo que estava clamando ao Espírito, ao Pai, que estava o abandonando. Era o Pai saindo dele. Deus meu, por que me abandonaste? Era o corpo clamando, porque o corpo é filho, o corpo tem que morrer. Hoje você tem que saber que ele não está lá no céu num corpo de carne que morre mais não. Agora ele voltou ao original. E eu vou falar isso amanhã. Não vou falar hoje. Ele voltou ao original. Amanhã vamos comentar sobre este ponto que é significativo para cada um de nós, para vermos o que ele é hoje. Obrigado, Pai, pela oportunidade de crer. Não é fácil quando as pessoas ouvem pela primeira vez, quando ouvem e ainda não conseguiram absorver aquela verdade, não é fácil, Pai. Mas o mundo de hoje está vivendo assim. E nós temos ouvintes através da internet, através do rádio, que estão crendo na sua palavra. E nós todos queremos a adoração correta. Não apenas crer em Deus, que é um, como Satanás crê também e estremece, mas crer que Ele é um manifestado na única pessoa da divindade, o Senhor Jesus Cristo. Ele é onde podemos ver Deus, é nele que vemos o Pai, que vemos o Espírito Santo, é nele que vemos todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aqui vemos que ele, o Filho, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esta é a crença que o seu profeta teve, esta é a crença que São João teve, esta é a crença que São João diz que em Apocalipse também estava manifestado. Jesus Cristo dizendo, eu sou Jesus Cristo, eu sou o Senhor, eu sou a plenitude. Obrigado por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir,
descanso e paz me faz sentir, doce a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz, sentindo perto sua mão, posso andar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Muito bem. Seria muito bom se cada um de nós conseguisse dizer a Deus: rege-me em tudo. Deus pegar nós e reger nós em tudo que nós precisamos. A maioria das vezes nós é que queremos reger Deus, né? Assim, Senhor, eu quero assim, Senhor, eu quero assim. Você nunca perguntou para ele: como o Senhor quer, Senhor? Qual o seu desejo? O Senhor quer que eu faça o quê? É interessante, nós estamos na seara dele, nós temos que perguntar para ele: o que o Senhor quer que eu faça? Então que nós estamos na seara de Deus, Senhor, eu quero fazer assim. Você quer fazer, então faz. A hora que você encontrar Deus, você vai ver o que Deus é. Você fala para ele assim: eu quero fazer assim. Por que você fica perguntando para mim? Então vai, faz. Vai, faz. Quando Deus disse para Balaão: não faça, não vá. Balaão orou outra vez, Deus falou: vai. Deus não sabia que ia dar problema? Sabia. Mas quando Deus fala não uma vez, Ele quer que você entenda. Filho é não, não. Sim, sim. Ele diz: o que passar disso é do maligno. Então você tem que tomar cuidado. Porque Bíblia é Bíblia. Eu gosto. A gente pode não ter muito estudo, mas a gente tem condições de dar lugar para Deus entrar na nossa ignorância. Isso eu tenho condição. Certo? Dá lugar para Deus entrar e os estudos nem faz falta para a gente. Acaba nem fazendo falta. Porque senão você começa a ser um sabichão, não vai adiantar nada. Então é bom você saber que veio lá do galinheiro, lá do paió, que você veio lá da roça, da forma mais simples, e Deus te pega. Como Pedro sabia: eu vim lá de pescar, Senhor. Há pouco momento atrás falei com o Senhor ainda vem atrás de mim, tem misericórdia, me perdoa e me põe como pastor da sua igreja? Só o Senhor mesmo. Se fosse o Anás, ele já tinha me matado. Mas Jesus, depois que Pedro falhou com ele, Jesus foi atrás dele e disse: Pedro, pastoreia minhas ovelhas. O povo hoje diz: quando você fala de batismo em nome de Jesus Cristo, os próprios crentes dizem assim: o quê? Pedro errou, rapaz. Você vai crer num homem que falhou com Jesus? Engraçado que ele falhou com Jesus, Jesus foi atrás dele e pôs ele como pastor da igreja dele. E por que nós vamos ser tão ignorantes assim? Jesus foi atrás de Pedro, foi Pedro que falhou com Jesus, e Jesus foi atrás de Pedro e disse: você vai pastorear minhas ovelhas. E meus cordeiros também, as mocinhas, as crianças, você vai pastorear. Você tem condição para isso. E largou o Anás e o Caifás falando sozinho. Agora, o porquê é por causa da revelação. A gente só vai vendo assim Deus trabalhando pela revelação. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado aos irmãos de Araguari, irmão Rocha e família que está conosco.